Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje a nossa aula de resolução de questão do Enem será sobre Química. Vamos começar. Bom, essa questão é a primeira questão do caderno de Química e ela é de 2009. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a fusão, B, liquefação, C, evaporação, D, solidificação ou E, condensação. Bom, antes de responder, vamos relembrar conceitos sobre o ciclo hidrológico ou também chamado como ciclo da água. A água é a única substância que existe em circunstâncias normais em todos os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, na natureza. A coexistência desses três estados implica que existam transferências contínuas de água de um estado para o outro. Essa sequência fechada de fenômenos pelos quais a água passa do globo terrestre para a atmosfera é designado por ciclo hidrológico, essas transformações de estados, e depende basicamente da força da gravidade e da energia solar. Aqui temos uma imagem representando o ciclo hidrológico. A água ela está o tempo todo em movimento sob diferentes formas. Primeiramente, o Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação de parte da água da superfície, rios, lagos, oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o seco e por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Essas moléculas são carregadas pelos ventos, cada vez mais altos e mais longe. Nas altitudes, essas moléculas começam a se aglutinar, formando gotículas de água, se agrupando mais e mais, formando as nuvens. Há um momento em que as gotas parecem pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. E dependendo das condições do tempo, podem cair como granizo, neve ou gotas de chuva, ocorrendo a precipitação. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água se infiltra e é absorvida pelas plantas, e outra parte continua escoando, alimentando os lençóis freáticos. Ao cair sobre outros solos com capacidade reduzida de absorver água, pode alimentar córregos, ribeiros e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete, alimentado pela energia do Sol. Agora que já relembramos o ciclo hidrológico, vamos lembrar mais alguns conceitos sobre mudanças de estado físico. Fusão é o processo pelo qual um sólido se transforma em líquido. Um exemplo são as geleiras se derretendo. Liquefação é a conversão de uma substância no estado gasoso para o estado líquido. E condensação é o processo pelo qual o vapor de água muda para o estado líquido. A diferença da liquefação e da condensação é essa, é que a água na liquefação vai estar no estado gasoso e a água na condensação vai estar no estado de vapor. Um gás, ele tem a temperatura acima de 374 graus Celsius, já o vapor está abaixo de 374 graus Celsius. A evaporação é a conversão de um líquido para gás e a solidificação é o processo pelo qual um líquido se transforma em um sólido. Outros conceitos importantes que vale a pena citar são os processos endotérmicos e exotérmicos. O que são esses processos? Bom, os processos endotérmicos são aqueles em que ocorre a absorção de calor ou também de energia. O prefixo endo significa para dentro. Então, esses processos vão
absorver energia, como por exemplo o de fusão, quando o sólido ele absorve energia, absorve calor e com isso muda de estado, vai para o estado líquido. Ou a evaporação também, quando o líquido absorve calor e muda de estado, indo para o vapor. E processos exotérmicos são aqueles em que ocorre liberação de calor. O prefixo exo significa para fora. Temos como exemplo a solidificação, quando o líquido libera o calor, a energia e ocorre a solidificação, vai para um outro estado sólido da matéria. A condensação e a liquefação, onde o vapor ou o gás libera energia, libera o calor e vai para o estado líquido. Agora vamos resolver essa questão. Vou repetir. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando a gente fala absorve o calor, a gente já lembra que é um processo endotérmico, e existem dois tipos de processos endotérmicos quando a gente fala de mudanças de estado físico da matéria. Então, já é uma dica para a gente conseguir acertar mais rápido essa questão. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, é o líquido se transformando e subindo para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a fusão. A gente viu que fusão é sim um processo endotérmico, absorve calor, só que a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e não é isso que a questão está falando. Liquefação. Liquefação não é um processo endotérmico. Liquefação é um processo exotérmico em que há a liberação de calor. Evaporação. Sim, evaporação é a resposta certa, porque a evaporação é a mudança do estado líquido, onde absorve o calor e se transforma em vapor, subindo para a atmosfera, né? E a solidificação não é a resposta correta, porque é um processo exotérmico em que há a liberação de calor, em que a água passa do estado líquido para o estado sólido. Condensação também não é, que é parecida também com o processo da liquefação, é um processo exotérmico, mas é a passagem do vapor de água para o estado líquido. Então, a nossa resposta correta é a evaporação. Muito obrigada por acompanhar essa aula e nos vemos em breve. Tchau!